meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos o módulo 30, módulo esse pertencente à disciplina de redação, como vocês já sabem. Então, para quem quiser nos acompanhar, pegue sua apostila ângulo 3 e coloque no módulo 30, tá? No início desse módulo nós temos uma pergunta. Vamos conhecer os gêneros textuais? Claro que nós vamos conhecê-los, tá? Então, primeiramente, gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, temos gêneros textuais diferentes. Então, propaganda é um gênero textual. Em se tratando disso, nós percebemos que existe uma linguagem aí muito gigantesca no que diz respeito a todos esses gêneros. E, de fato, nós trabalharemos com essa construção de linguagem, tá? Como eu vou apresentar para vocês aqui. O gênero textual propaganda está presente em informações, tá? Propagandas, notícias e tudo que vocês imaginarem. Então, de fato, esse gênero textual ele é muito importante no que diz respeito a essas construções, tá? Então, vocês veem aqui uma gama de exemplos que podem realmente trabalhar tudo isso. Diante da propaganda, é a divulgação de uma mensagem buscando persuadir opiniões ou primar por informações a fim de convencer o leitor a obter apoio para uma ideia vinculada. E tem por objetivo conquistar as pessoas com informações através da linguagem escrita e visual, tá? Nós podemos ter todo esse conjunto, apenas escrita, apenas visual e escrita. E para isto, usa como suporte imagens, textos, informações, dentre outros recursos que são importantes para fazer toda essa montagem, certo? Então, de fato, quando nós falamos em escrita, em visual e escrita e visual, nós estamos trabalhando a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem verbal e não verbal. Com base nisso, as características da propaganda são: é um gênero discursivo que se preocupa com o efeito junto ao receptor, ou seja, quem recebe a informação, e utiliza uma linguagem direta, clara e persuasiva. Ou seja, o que é uma linguagem persuasiva? É uma linguagem que de fato vai tentar te convencer a todo custo a utilizar um determinado produto, a comprar, enfim. É quase sempre constituída por imagens e e utiliza a linguagem verbal e visual, tá? A gramática trouxe aí um novo nome para esse conceito de não verbal. Muitas gramáticas trazem como visual, tá? Mas não estranhe caso vocês leiam em algum outro material não verbal. Possui como característica marcante a linguagem argumentativa e expositiva, podendo também haver pequenas descrições, aumento da expressividade, usando cores, sons e impressões. Ou seja, essa linguagem argumentativa e expositiva, ele está falando para você que é ótimo e ele está mostrando ao mesmo tempo por meio da fotografia, por meio da informação, por meio da reportagem, enfim, ele vai utilizar algum artifício para que você realmente fique com vontade de utilizar aquele determinado produto. O texto é claro e objetivo e as mensagens costumam despertar sentimentos, emoções e sensações. Características dos textos na propaganda: argumentativo, expositivo, informativo e persuasivo, ok? Texto informativo é um dos gêneros que leva a informação ao leitor, divulgado em revistas, livros, jornais e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. Então, quando você lê um texto, você fica bem informado, sabe da informação, você está diante de um texto informativo, pois a sua finalidade é informar. Texto argumentativo é o texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor aceite a ideia, ou seja, ele argumenta, ele mostra que o produto,
que determinado objeto é melhor, é o mais, vamos dizer assim, utilizado por maior parte das pessoas, e realmente ele vai tentar te convencer, te argumentando. Texto expositivo. Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Então, de fato, nós estamos diante aqui do texto descritivo e narrativo, tá? E o texto persuasivo é aquele que indica uma ordem, de modo que o emissor objetiva orientar e persuadir o receptor. Por isso, apresentam, na maioria dos casos, verbos no imperativo. Professor, que verbos são esses? Onde nós iremos encontrá-lo? Venha, cumpre, faça, responda, busque. Toda vez que vocês estão diante de uma propaganda, sempre vocês terão ali como cunho persuasivo o verbo no imperativo. Compre, batom, venha para Cacau Show. Então, se vocês forem observar, faça seu cartão. Sempre terá algum recurso ali chamando a sua atenção, tentando te persuadir, tá? O discurso na propaganda. Quando eu falo em discurso, eu falo em texto, seja oral, seja escrito. E aí diz o seguinte: o texto é composto por linguagens verbais e não verbais. E o seu discurso tem caráter persuasivo, pois tem a intenção de chamar a atenção, seduzir e convencer o público-alvo. O publicitário, ou seja, o autor do texto, é alguém que conhece não apenas da linguagem, mas também de sentimentos e emoções. Dessa forma, para convencer, sensibilizar e chamar a atenção do leitor, recorre a apelos emocionais com palavras e imagens. No entanto, depende da argumentação para atingir seu objetivo, tá? Então, de fato, quando se trabalha com a propaganda, precisa estar atento a esses mecanismos textuais, tá? Porque isso, de fato, pode convencer a pessoa que esteja recebendo a propaganda. Como é organizado o discurso na propaganda? Nós temos o anunciado, o anunciante, o veículo do anúncio e o público-alvo. Quando se trata do anunciado, permite identificar o que está sendo anunciado, o objeto da propaganda. O anunciante, por trás de todo o anúncio, ao anunciante, muitas vezes ele não está evidente no anúncio. O veículo do anúncio. Os veículos da propaganda podem ser impressos, televisivos, dentre outros, e cada um tem sua especificidade e o público atingido é bastante variado. Depende do produto, depende do horário, depende da emissora que vai propagar toda essa informação. O público-alvo, os publicitários procuram conhecer o perfil de seu público-alvo para poder produzir anúncios capazes de persuadir e convencer seus interlocutores, tá? Isso é muito importante. Então nós temos aqui, ó, o café da manhã que escolhemos juntos. Nós temos a embalagem de quê? Do Nescau. Então nós podemos verificar que nós temos outros alimentos, mas a evidência é para o Nescau, tá? As linguagens da propaganda. Então, a propaganda gera seus sentidos pelo conjunto de linguagens que combina e explora. Então, olha só essas propagandas aqui. Linguagem visual. Olha só, quente. Que coisa maravilhosa. Olha só, como é que eu consigo perceber que está alegre? Pela linguagem visual. Como é que eu consigo perceber que é um casamento? Pelo par de alianças, tá? Então, o visual, ele diz muita coisa para nós. Linguagem verbal e visual. Eu tenho a parte desenhada e eu tenho texto também. Professor, onde é que está o texto aqui? Olha ele rindo, tudo isso é texto, tá? Tudo isso é linguagem verbal. A linguagem não verbal é o desenho, a imagem do bebê. Livro é gênero de primeira necessidade. Então, nós temos linguagem verbal, linguagem não verbal. E aí, me perdoa, vai. Olha os olhinhos, que maravilhosos. Então, linguagem não verbal, linguagem
verbal, certo? Linguagem verbal, operação, lei seca. Opa, tem só o escrito. Negociação fiscal. Aí nós temos aqui todas as informações necessárias. Então, vocês podem perceber que a linguagem verbal, o texto é formado apenas pela linguagem, que tem como característica principal o uso de frases curtas, tá? Então, vocês podem perceber toda a diferença entre linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem verbal e não verbal ou mista, tá? Faz aí a mistura das duas linguagens. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima.